alusivo à doença de Alzheimer, tá, gente? É uma condição que afeta a memória e habilidades linguísticas de muitos idosos. Para falar sobre este assunto, hoje eu estou recebendo aqui o nosso médico geriátrico, Dr. Vitor Hugo, que vai estar tirando todas as nossas dúvidas, tá? Inclusive a sua também. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Nosso WhatsApp vai estar aparecendo aqui na nossa telinha e você pode mandar a sua pergunta. É o 981733660. Pode mandar a partir de agora, seja áudio, seja por escrito, não importa. Manda a tua pergunta, vai que você tem alguma dúvida. Aproveita que o Dr. Vitor Hugo já está aqui, né, doutor? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Marília. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é, né, essa doença de Alzheimer. O que é o Alzheimer? Bem, a doença de Alzheimer, ela é uma doença crônica, degenerativa e progressiva, infelizmente. É uma doença que afeta muita gente atualmente e cada vez mais aumenta o número dessas pessoas. Ela começa geralmente com esquecimentos leves, então a pessoa esquece coisas bestas, digamos assim, onde deixou uma chave, onde colocou determinado objeto. E essa parte de esquecimento ela vai se tornando cada vez mais frequente, né? Então, claro que existem as fases da doença, não é do dia para a noite, mas que vai evoluindo cada vez mais. Inicialmente, realmente acomete a parte da memória, mas depois tem outras funções do corpo que também vão sendo comprometidas, né? Como até a própria parte de caminhar, de se alimentar, de conseguir deglutir. Então, é uma doença que afeta não só o paciente, não só a pessoa, mas todos os familiares, né? Um impacto muito grande para essas pessoas. O diagnóstico, como é que é feito? Existe um exame, né, que pode ser feito para que possa detectar essa doença? Joia. Em relação ao diagnóstico, primeiramente, ele tem que ser feito um achado clínico, né? Geralmente o paciente chega para a gente no consultório com queixas de memórias, que são inicialmente. É claro que nem todo déficit de memória vai ser associado ao Alzheimer, então é uma coisa que o pessoal pensa muito, tá esquecido, é Alzheimer, né? Então não é, porque existem vários outros tipos de demências. O Alzheimer ele está enquadrado num grupo que chama de demências, então apesar de ser a mais prevalente, né, a mais frequente, cerca de pelo menos em torno de 80% de todas as demências que as pessoas são acometidas refere-se a Alzheimer, mas existem várias outras, como a demência vascular, por exemplo, que é provocado muito por exemplo, um AVC ou um AVE, que é um acidente vascular encefálico, né? Popularmente, principalmente no interior, o pessoal conhece também por trombose, que aí se refere ao AVE isquêmico, ou também como derrame, né? Que é o derrame cerebral, que nesse caso já é um AVE hemorrágico. Ele pode deixar sequelas que vai comprometer parte da memória e outras funções do corpo também, e vai ter sintomas parecidos com o Alzheimer, mas é diferente porque ele não vai ser progressivo como o Alzheimer, a não ser que a pessoa continue tendo alguns focos de isquemia ou pequenas hemorragias cerebrais e que vai, com isso, provocar um aumento aí desses sintomas relacionados à demência, tá? Com os sintomas de esquecimento, inicialmente, a gente tem que somar, né, tem que unir, na verdade, esses sintomas, claro que há exames laboratoriais e exames também de imagem. Exames laboratoriais por quê? Porque existe outra classe de doenças que a gente chama de demência provocada por causas reversíveis. E o que são essas causas reversíveis? São, por exemplo, déficit relacionado a alguma vitamina, como a vitamina B12, que é muito frequente, déficit dessa vitamina em idosos, que provoca sintomas exatamente iguais ao Alzheimer, como esquecimento bem acentuado. Outras funções do corpo, como a própria hormônio da tireoide, né? Então, se a pessoa tiver com a tireoide, o hormônio desregulado, também pode provocar esses mesmos sintomas, principalmente quando a gente fala de idosos, tá? Baixa de deficiência de sódio, né? A hiponatremia também é muito frequente em idosos e pode provocar infecções, como a infecção urinária, que é a mais frequente, também pode provocar esses sintomas. Então, assim, inicialmente a gente tem que fazer um rastreio sobre tudo isso, analisar se existe alguma causa reversível que pode ser tratada. Quando existe, inicialmente até a gente fica feliz, porque é uma causa reversível, a gente vai tratar e o nome já está dizendo, vai conseguir reverter os sintomas, vai conseguir reverter as doenças. Quando a gente não encontra, a gente continua o rastreio, vai para exames de imagens e aí geralmente a gente faz ou tomografia ou uma ressonância do crânio para poder avaliar e ver como que está toda a parte da estrutura cerebral. Geralmente no Alzheimer ele vai ter uma involução
cerebral e vai ter acometimento de campos específicos, como o hipocampo, por exemplo. E não só isso, o diagnóstico de Alzheimer também, ele é geralmente provocado pelo quê? Pela exclusão de outras causas. Exclusão principalmente de outras demências, como eu falei, a demência vascular, demência corpúsculo de Levy, a demência, enfim, outras demências ou outras causas que podem provocar, às vezes um tumor cerebral ou outras coisas relacionadas a isso, tá? Então é todo um somatório de informações, sintomas com achados clínicos. E se for para ser mais específico ainda, outro exame que é bem característico e bem específico é o exame do estudo do líquido cefalorraquiano. Né? Então, esse exame é um exame que é mais invasivo, é um exame até um pouco dolorido, porque é feito a punção, né, direto da medula óssea, geralmente faz aqui na parte do externo ou na região aqui do osso ilíaco, e vai puxar realmente o líquido e vai fazer um estudo desse líquido para quê? Avaliando principalmente a proteína tal, a fosfotal, e o peptídeo beta-amiloide, porque já é comprovado realmente que em casos de Alzheimer, tanto essa proteína quanto esse peptídeo, eles têm uma alteração relacionada a isso. Então vai ter um acúmulo, né, desses fatores. Maravilha. Então é algo que é mais específico. Infelizmente, né, por ser um exame mais específico, ele deveria estar acessível para todos, mas infelizmente é um exame que é caro, tem que fazer apenas de forma particular, o que dificulta muito essa parte relacionada ao diagnóstico. É fogo, né, gente? Porque só quem tem condição mesmo vai fazer um exame desse, né? E quem não tem é complicado, né? Então vamos os governos aí se juntar aí para poder ver se compra aí, sei lá, de repente é um aparelho, uma máquina, né? Para que possa estar diagnosticando, não é isso? Mas vamos lá, tem uma pergunta, é isso? No telão? Então vamos lá soltar a pergunta logo. Minha avó tem Alzheimer. Devo me preocupar com minha mãe, até mesmo comigo? Ou seja, se a avó tem, a mãe pode ter, é genética, condição genética, é isso? Olha, Marília, relacionado à parte genética, o que tem comprovado atualmente é que casos de Alzheimer precoce, que são casos em que o Alzheimer aparece antes dos 60 anos de idade, é totalmente relacionado com a parte genética, ou seja, tem uma grande tendência aí de estar passando de geração em geração, tá? De uma forma geral, não existe uma correlação específica, mas assim, na prática, a gente vê que é muito comum. Pessoas que têm, a filha vai ter, a neta vai ter e as gerações acabam tendo também. Né? Na minha prática clínica eu vejo que é um relato comum relacionado a isso. Então, assim, no meu ponto de vista, claro que tem a ver. E aí vai um alerta muito grande, né, para a gente prevenir em relação a isso. Ah, mas existe prevenção? Né? Existe de certa forma, por quê? Não existe uma prevenção 100%. Mas, claro, se a gente tiver uma alimentação balanceada, principalmente rica em comidas, em cereais, principalmente, né? Existe até a dieta do Mediterrâneo, que é bem comum e, assim, tem poucos casos na região do Mediterrâneo que evoluem para um Alzheimer, que prova que, assim, que faz realmente bem. Associada, claro, a atividade física, isso vai reduzir muito as chances da pessoa ter um Alzheimer. Claro que não vai zerar, mas acaba sendo uma prevenção. Né? Diminui um pouquinho. Exatamente. Tem cura, tem tratamento? Sim, existe tratamento. A cura, até o momento não. Ainda não, né? Mas existem vários estudos, várias pesquisas que estão acelerando cada vez mais para que isso aconteça. Né? Então, recentemente, saiu mês passado, na verdade, né, em janeiro, saiu um novo medicamento, foi aprovado pelo FDA, né, que é o FDA lá dos Estados Unidos, que é relativo à Anvisa aqui no país, autorizando o Leqembi. O Leqembi, ele é um medicamento que provou, o primeiro medicamento, na verdade, que provou uma eficácia realmente significativa relacionada ao Alzheimer. Mas aí também existem algumas controvérsias, né? Primeiro que é feito por infusão, tem que ser feito pelo menos aí 2 vezes por ano, é a média de tratamento. Só é indicado para pacientes em estado leve ou estado moderado. Tem algumas particularidades também que os efeitos colaterais tiveram efeitos colaterais significativos, então assim, tem que ser bem avaliado se a pessoa realmente é capacitada, é elegível para receber esse medicamento, né? Porque foi um estudo grande, na verdade, e que mostrou que, na verdade, os pacientes em si não sentiram diferença, mas que pelo estudo que fizeram, viram que reduz
ou inibe a progressão da doença em pelo menos 6 meses a 1 ano. E a gente sabe que 6 meses a 1 ano de qualidade de vida, 6 meses a 1 ano de uma melhor autonomia, digamos assim, é um impacto positivo muito grande. É verdade. Né? Então tem muita gente já querendo tomar, né, querendo fazer uso desse medicamento, e aí fica só um alerta, né, porque tiveram alguns casos de hemorragias cerebrais pequenas, que pelo estudo não foi nada significativo relacionado à parte de evolução de doença, e alguns casos também de edema cerebral, de inchaço do cérebro. Tem gente que é jovem e que, jovem, quando eu falo jovem, é adolescente, gente com 30 e poucos anos. Você sabe, eu sou tão esquecido. Por exemplo, tem menino, por exemplo, estuda, na hora de fazer a prova, ou sei lá, qualquer coisa, dá uns esquecimentos. Aí a mãe fala, toma um giga biloba, sei lá, acho que é esse nome. Giga biloba. Presta esse negócio pra mim. Então, assim, tem gente que fica, né, esquecido. Ai, será que eu tô esquecido? Eu acho que eu esqueci. Enfim, de repente. Já tem gente que, sei lá, tem seus 30 e poucos anos, 40 e poucos. Então, nada, eu botei o meu celular. Pai, não sei, alguém viu onde eu botei o meu celular? Ou, sei lá, começa a esquecer algumas coisas. Carteira, celular, chave, sei lá, algumas coisas. Aí já tem gente, aí pronto, chega no estágio dos 60, que você falou que mais novo assim seria 60, tipo assim, jovem. Antes dos 60 é um Alzheimer precoce. 60 e poucos anos, né? E aí já também tem uns esquecimentos, né? E aí, como é que faz com essa questão dos mais jovens? Tem relacionado. Tanto esquecimento às vezes. Tem gente que é realmente jovem mesmo. E cada vez mais comum isso. Tanto nada, o povo se esquece às vezes nas coisas. Será que está ligado à ansiedade, né? Alguma coisa assim. Eu não sei, porque eu fico meio sem entender. Como é que a pessoa, tu já está esquecido, né? Tem gente que eu conheço e fala, não, isso não é normal não, você está esquecido, né, disso ou daquilo, né? É verdade. Acho que eu perdi minha carteira. Onde eu botei? Eu acho que eu perdi a chave, não sei onde eu botei. Tem gente que é assim mesmo. É verdade, Marília. Isso está se tornando cada vez mais frequente. Um dos pontos que influenciam é como você falou, será que é ansiedade? Né? Então, a ansiedade vai estar relacionada, o estresse do dia a dia, a rotina. Atualmente, as pessoas vivem numa correria muito... Não sabe nem onde botou. Exatamente, muito acelerado, né? Então, acaba que vai somatizando, né, o estresse com toda a rotina e acaba realmente prejudicando muitas vezes. Outra coisa que pode acontecer, principalmente pessoas mais jovens, é a questão, como eu falei, algumas das causas reversíveis. Às vezes a pessoa não se alimenta direito, não pratica uma atividade física, está exposta a um nível de estresse muito grande, às vezes trabalha em algo que não é feliz com o que trabalha, em uma carga horária muito alta. Então, todo esse somatório, né, vai realmente estar fazendo aí focos de memória, mas aí não vai ter relação totalmente com o Alzheimer. Nesses casos mesmo é lá para quando tá depois dos 60 para lá, realmente. Nesses casos que são assim mais jovens, aí tem que fazer um rastreio sobre tudo. Primeiro sobre essa parte de estresse mesmo, né, do dia a dia, da rotina, às vezes noite de sono, né, que não dorme bem. Então tem que fazer todo o levantamento sobre isso e analisar toda a parte que eu falei, né? Vitaminas, né? Todas as funções do corpo, se está tudo regulado, exatamente, porque também vai estar influenciando diretamente. É verdade, viu, gente? Vamos lá, tem pergunta aqui no telão, tem mais uma? Vamos lá, solta aqui, vamos soltar as perguntas. O Alzheimer dá mais em homem ou mulher? Boa pergunta. E aí, homem ou mulher? O que você acha, assim, a probabilidade é mais em quê? Em relação à probabilidade, as mulheres, elas são mais afetadas do que o homem. Por quê? Não sei não, já tá. Tudo é mulher, gente. A mulher sofre, né? Uma das estimativas é que isso acontece principalmente porque a mulher vive mais. E aí, quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver o Alzheimer. Por isso que a mulher acaba sendo mais afetada. Como é que os amigos, familiares, eles podem estar ajudando, né, essas pessoas nessas condições? Bom, o apoio familiar, ele é muito importante para essas pessoas, principalmente nas fases iniciais da doença, onde a pessoa tem consciência, onde a pessoa sabe que está esquecida, às vezes sabe que tem o Alzheimer, sabe que vai ser progressivo, e aí cabe para a família também ter um pouco de paciência, um pouco de calma, né? O cuidador que está lá, principalmente aí nesse caso em doenças moderadas, avançadas, esse idoso ele vai precisar realmente de um cuidador.
para estar dando toda assistência. Às vezes é um cuidador familiar, às vezes é o próprio cônjuge que é o cuidador, às vezes um filho é um cuidador, às vezes o neto ou o sobrinho que é um cuidador. Então as pessoas têm que ter muita calma, porque a pessoa ela vai perguntar a mesma coisa 5, 10, 15 vezes. É verdade. Qualquer alteração que a pessoa idosa tenha, a pessoa com Alzheimer, ela tenha, por exemplo, tem uma infecção urinária, às vezes simples, tem uma alteração de um hormônio, tem uma alteração de uma vitamina, pode mudar totalmente, a pessoa ficar com insônia, a pessoa ficar mais agressiva, agitada, tendo alucinações, vendo coisas que às vezes é infecção urinária e muda tudo. Exato. E aí a pessoa não sabe, eu não aguento mais, o estresse, não dorme à noite, né? Atrapalha, não dorme direito, fica perguntando a mesma coisa, fica agressivo, fica agitada, não era dessa forma. Então, assim, às vezes até muda a personalidade do doente, porque tem alguma condição ali que está impactando. E a família tem que ter noção disso para que procure atendimento médico, né? Um médico de preferência que acompanhe essa pessoa o quanto antes para tentar resolver e estabilizar o quadro, porque é ruim não só para o paciente, mas é ruim para a família toda. Tem talento, já vi muita gente lendo, palavras cruzadas, fazendo joguinho. Isso é bom para a memória? Sim, com certeza. E entra na parte do tratamento também. Atualmente, qual é o tratamento que é mais utilizado e que é mais efetivo para pessoas com Alzheimer? É a associação entre o tratamento farmacológico com o tratamento não farmacológico. O farmacológico são as drogas mais utilizadas, que atualmente são os anticolinesteráticos, né? Tem uma série de alguns medicamentos que a gente vai estar utilizando e aí, dependendo dos sintomas, a gente vai escolher, e também, claro, da condição financeira da pessoa, a gente vai escolher alguns mais específicos, porque eles variam bastante de preço. Associado a esse medicamento, tem o tratamento não farmacológico, que vai entrar no que você falou, Marília, jogo da memória, caça-palavras, exercícios que vão estimular o cérebro. Existem até empresas que têm treinamentos específicos para isso, né, com várias atividades e vão evoluindo. Existem terapias como a neurópica, por exemplo, que utiliza de fazer coisas simples, mas de uma forma diferente. Por exemplo, escovar os dentes, eu sou destro, escovo os dentes com a mão direita, então escovar os dentes com a mão esquerda. Tentar escrever com a outra mão. Eu gosto de pintar, o idoso lá tenta pintar com a outra mão. Então, assim, dessa forma vai estar estimulando áreas do cérebro que não foram estimuladas antes. Então vai estar recrutando novos neurônios, vai estar recrutando outras áreas e vai estar fortalecendo o cérebro também dessa forma. Fora isso, entra a fisioterapia, acupuntura, terapia ocupacional, atividade física, tudo isso faz parte também da terapia não farmacológica. E quanto mais atividades esse idoso fizer, consequentemente, a progressão da doença vai ser menor, porque ele vai estar fortalecendo o cérebro. É como se fosse um músculo. Eu comparo o cérebro ao músculo, que, por exemplo, a gente vai para a academia, fortalece o músculo e cresce. Parou de malhar, depois de um tempo ele vai o quê? Vai diminuir. O cérebro da mesma forma. A gente vai estar estimulando, ele vai estar crescendo, pelo menos mantendo da forma que está. Parou de estimular, ele vai evoluindo cada vez mais. E pela doença, pelo Alzheimer, a tendência é evoluir, a tendência é diminuir cada vez mais. A gente tem mais uma pergunta, né? Isso é áudio? É áudio? Bora, solta o áudio então. Bom dia, Marília. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se Alzheimer é perigoso e dar algum de repente e a pessoa que está com Alzheimer fazer alguma maldade com alguém de casa. Por exemplo, dormir, se acordar e fazer alguma maldade com a pessoa dormindo. Me tire essa dúvida, por favor. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Então, a pessoa com Alzheimer, ela pode fazer alguma maldade? Eu já sei que pessoas com Alzheimer às vezes não podem sair sozinho, né? Porque vai que esquece de voltar, não saber nem onde mora, né? Também tem isso, né? Mas essa questão, ela pode fazer maldade, uma pessoa com Alzheimer? Bom dia para quem... Né, eu acho. Bom dia para você que mandou a pergunta. Então, vê só, não é comum, né? Não é característico da pessoa fazer uma maldade com outra. Por exemplo, eu estou dormindo, meu avô tem um Alzheimer e vai lá e tentar agredir. Não, isso não acontece. O que acontece é pacientes com Alzheimer sim ter alterações comportamentais referente à agressividade, referente à agitação e referente à alucinação, a ver coisas. Geralmente esses fatores estão relacionados a uma desestabilização, né, do quadro clínico desse paciente. E aí geralmente é associado a uma infecção, por exemplo, como eu já falei anteriormente,
ou a mudança de algum hormônio, de alguma vitamina que vai estar impactando diretamente nessa pessoa. Mas por si só, pela doença, não é característico de agredir outra pessoa ou de provocar algum mal por conta da doença em si, tá? Muito bem. Vou fazer o seguinte, eu vou ao intervalo bem rapidinho e eu volto bem ligeirinho, tá bom? Não sai daí não, que a gente